Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e vou dar continuidade à aula referente a teorias de falha de fadiga, parte 2. Então, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe seu like para dar aquela fortalecida, ative o sino de notificações para ficar ligado nas novidades, compartilhe este e os outros vídeos com os teus amigos e comentem. Todo feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos adotar a simbologia de praxe que está no canto inferior esquerdo do teu vídeo. Em azul, desenvolvimento de cálculos, vermelho, percepção de dúvidas, amarelo, atenção e a prancheta é para tu dar uma pausa no vídeo, pegar a tua folhinha e fazer as tuas anotações, tá bom? A nossa bibliografia é a mesma da aula anterior, ou seja, o livro do Shigley, Projeto de Engenharia Mecânica, de 2005, o Norton, Projeto de Máquinas, de 2013, e o Budinas, Elementos de Máquina de Shigley, de 2016. Toda essa bibliografia se complementa para darmos continuidade na nossa aula. Então, vamos para o método da vida sob deformação, que é um método mais direcionado à pesquisa, é um método para fadiga de baixo ciclo, é um método para aços de alta resistência. Bom, esse é um dos melhores procedimentos para explicar a natureza da fadiga, só que ele não é muito prático em termos industriais. Por quê? Porque ele precisa de considerações, hipóteses e idealizações, ele tem incerteza nos resultados e ele precisa de análise por elementos finitos para estimar e calcular as deformações plásticas infinitesimais, onde há probabilidade de ocorrência de falha por fadiga. Ou seja, ele precisa de um estudo muito localizado, diferentemente de outros métodos. Uma falha por fadiga quase sempre começa numa descontinuidade local. Um entalhe, uma trinca, um rasgo, uma chaveta ou uma área de concentração de tensão. Essas tensões têm tensões cíclicas. Quando as tensões são cíclicas, nós temos deformações plásticas cíclicas. E eis, então, um efeito muito importante, que é o que originou esse método da vida sob deformação, que é o efeito Baumschneider. O efeito Baumschneider é a redução do limite de resistência à compressão quando uma carga de tração excede o limite de escoamento do material. Ou seja, a resistência à compressão de um aço de alta resistência diminui. Por quê? Porque a tração no qual ele foi submetido excedeu o limite de escoamento. Isso acaba gerando um ciclo de esterese que acaba diminuindo a resistência à compressão daquele aço que seria de alta resistência. As dificuldades experimentais desse método consiste no fato de que ele não pode ser submetido a flexotorção, e sim, ele deve ser submetido a espécimes axiais, ou seja, a espécime do aço de alta resistência tem que ser submetido a tração-tração ou tração-compressão, não a flexotorção, porque é uma dificuldade muito grande em medir as deformações plásticas infinitesimais localizadas na flexotorção. Agora, numa tração-tração, tração-compressão é mais fácil, utilizando-se transdutores elétricos para este fim, certo? Na maioria dos aços, quando tu faz tensões cíclicas antes de atingir a tensão última, tu tem um processo de encruamento. Porém, foi constatado em aços de alta resistência que isso fez com que eles diminuíssem a sua resistência à fadiga e que também diminuíssem a sua resistência à compressão a partir do primeiro ciclo de esterese. Então há uma queda na resistência de compressão e também na resistência de tração para aços de alta resistência submetido a ciclos de tração-tração, tração-compressão. Ou seja, precisamos então ter noção de um ciclo de esterese conforme o gráfico a seguir. Esse gráfico envolve a tensão e a deformação e os ciclos, a primeira, segunda inversão, terceira, quarta inversão, quinta inversão. O intervalo é delta sigma. O intervalo de deformação plástica é delta epsilon P, o intervalo de deformação elástica é delta epsilon E, e o intervalo total, pelo princípio de superposição de efeitos, é delta epsilon igual ao somatório da variação da deformação plástica e da variação da deformação elástica. No Fatigue Design and Evaluation Steering Committee, nós temos um relatório que defende que a vida em inversões até a falha deste tipo de material e deste método relaciona-se à amplitude da deformação, ou seja, o delta epsilon dividido por 2. E neste gráfico log-log, para um
aço 1020 laminado a quente, por exemplo, você vê claramente que há uma das retas que se relaciona à deformação elástica, que pode ser obtida pela lei de Hooke, e outra que relaciona-se à deformação plástica. E a partir do princípio de superposição de efeitos, tu tem a deformação total. Então, na deformação plástica nós temos um C e na deformação elástica nós temos um B. Os pontos iniciais na elástica é sigma F' dividido por E, e na deformação plástica é epsilon F'. Aqui nós temos números de inversões até a falha, 2 na N, e nós queremos, a partir de uma modelagem, a partir desse método, determinar o valor de N, ou seja, o nosso número de ciclos até a falha. Então, para nós darmos um passo à frente e obtermos uma relação que envolva essas deformações de um número de ciclos, nós precisamos entender este gráfico e este gráfico, o ponto A da primeira inversão e os pontos iniciais das nossas retas e as inclinações das nossas retas, ok? Para isso, nós precisamos determinar o coeficiente εF' de dutilidade e fadiga, que é a deformação verdadeira correspondente à fratura em uma inversão lá no ponto A. A linha de deformação plástica começa nesse ponto. O coeficiente σF' de resistência à fadiga, tensão verdadeira correspondente à fratura em uma inversão, também lá no ponto A. Observe que a linha de deformação elástica começa em σF' dividido por E, ou seja, uma aplicação direta da lei de Hooke, afinal de contas é deformação no regime elástico, em que sigma é igual a εE, isolando o nosso epsilon, nós temos sigma, que no caso é sigma F', dividido por E. Tudo a partir da primeira inversão, lá no ponto A, voltando aqui, ó, na primeira inversão. E aí nós podemos determinar os nossos coeficientes e as nossas retas, os nossos pontos iniciais, baseando-se, por exemplo, nesse gráfico aqui, que refere-se a um exemplo de um aço 1020, mas pode ser aplicado a outros aços de alta resistência, como aços 1070 ou 1090, tá bom? Continuando, o expoente C de dutilidade à fadiga é a inclinação da linha de deformação plástica e potência a qual a vida 2 na N deve ser elevada para ser proporcional à amplitude de deformação plástica verdadeira. Se o número de versões for 2N, então N é o número de ciclos. Então, o expoente C de dutilidade relaciona-se à deformação plástica, enquanto que o expoente B de resistência à fadiga é a inclinação da linha de deformação elástica e potência a qual a vida 2 na N deve ser elevada para ser proporcional à amplitude de tensão verdadeira. Ou seja, o expoente B relaciona a deformação elástica e o expoente C a deformação plástica. Bom, com estes conceitos em mão, com os dois gráficos em mente, nós podemos então deduzir a relação de Manson-Coffin entre a vida de fadiga e a deformação total. A relação Manson-Coffin é a que é utilizada no método da vida sob deformação. Parte-se do princípio de superposição de efeitos somando as amplitudes. Então, a amplitude total de deformação é a contribuição da elástica com a plástica. A partir da inclinação da figura, a linha de deformação plástica é dada por delta εp dividido por 2 igual a εF' vezes 2 na N, e aqui nós tiramos o número de ciclos, elevado na C. Similarmente, temos da deformação elástica, delta εE dividido por 2, ou seja, a amplitude, é igual a sigma F' dividido por E, vezes 2 na N elevado na B. E então, nós podemos finalmente somarmos essas duas parcelas para termos a deformação plástica total. E eis um ponto. Este delta εE é geralmente complicado de se obter no ensaio, por exemplo, de flexo-rotação. Já no ensaio de tração-tração, tração-compressão, ou seja, de cargas axiais, nós podemos obter esse delta epsilon, nós podemos medir. O módulo de elasticidade nós temos, os coeficientes de inclinação podemos estimar por aproximação das retas, o sigma F' podemos medir e o epsilon F' também podemos medir no nosso ensaio. E aí determinarmos o número de ciclos. Analogamente, nós podemos medir o número de ciclos
para determinar o delta epsilon e voltando, obtivermos as partes referentes à parte elástica e à parte plástica. Então, esta aqui é uma relação muito importante que nos permite obter as deformações ou o número de ciclos, dependendo daquilo que nós estamos medindo no nosso ensaio experimental, tá bom? Aqui é uma tabela que está no livro do Shigley, que foi retirado no livro do Nisbet, do Budino. Só está no livro do Shigley lá de 2005. Nós temos os aços, 1045, 1042, os processos, por exemplo, têmpera e revenido, a 27, a 185, os valores de dureza, a resistência cíclica ao escoamento, os valores de sigma F' obtidos no histórico, o de epsilon F' e os coeficientes relacionados. A partir dessa tabela nós podemos obter, por exemplo, para essas espécimes, os números de ciclos. Mas pode ser o contrário. Tu tens o número de ciclos e a partir disso tu vai aproximar os valores de sigma F', epsilon F' e os expoentes, tá bom? Então é um método de pesquisa, ele não é um método direcionado para aplicações industriais práticas, que exigem respostas muito rápidas. Mas é um método bastante preciso e é um método que exige a análise por elementos finitos para determinarmos as deformações plásticas locais. Então, as limitações da relação é que ela parece ser de pouca utilidade para um projetista. A questão de como determinar a deformação total no fundo de um entalhe ou descontinuidade não foi completamente respondida pela ciência. Portanto, nós precisamos de ensaios experimentais e de tabelas e de simulações numéricas para conseguirmos melhorar este método, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, espero que tenha nos acompanhado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até mais!